Boa noite, gente, tudo bem? Tô entrando aqui um pouquinho mais cedo, como sempre, para testar a ferramenta, aguardando as pessoas entrarem para nossa live de hoje, que a nossa pauta tá muito legal. Para falar aí um pouquinho do processo de transição, como aceitar o cabelo crespo, bater um papo incrível com a Dai, que é uma menina linda. E estamos aqui, aguardando ansiosamente todas as pessoas entrarem pra gente iniciar esse bate-papo. Uma noite fria hoje. Oi, Kate, boa noite, tudo bem? Oi, Sil, tudo bom? O pessoal já começou a entrar aqui, tô aguardando a Day entrar. E. Ah, ela quer? Então participa rapidinho. Antes da Day entrar, vamos ver se ela vai entrar. Não sei se ela solicitou errado aqui. Enfim, boa noite, gente. Tudo bem? Testando aqui, esperando a minha convidada entrar na sala para a gente começar a falar. Acho que uma amiga fez. Ai, obrigada, Sil. Que saudades. Quanto tempo, né? A gente não se vê. A Day entrou aqui na página. Eu vou ver se eu consigo já chamá-la. Ah, então, Sil, vou te falar que com as tranças, o coque quase que passou a ser um penteado diário. Eu amo fazer o coque. Dá trabalho, porque é muito cabelo. Mas os dias, eu brinco que com a trança a gente não precisa nem. A gente só acorda, tá linda e pensa no que vai fazer, né? Então tem essa facilidade. Dá, eu vou tentar te chamar aqui, senão você acena para mim, por favor, para eu conseguir te colocar na página, enquanto a gente vai esperando mais algumas pessoas entrarem. Cadê? Se eu consigo te chamar aqui. Não vou conseguir. Dá um oi para mim, para eu conseguir te chamar, tá bom? Ou você faz a solicitação. Ah, acho que apareceu aqui. Vou ver se eu consigo te chamar. E a gente já vai testando e esperando as pessoas entrarem. Tá conectando aqui. Ah, Oi, ai, tudo bem? tudo ótimo com você? Saber. Obrigada, e primeiramente, por assistir, por intermédio da Lana, né, querida, que tem me ajudado bastante. Ai, só consegue alguém para falar daquilo, então já tem aqui de pelo menos 3. Você quer esperar mais um pouquinho? Entra, tá? Fica à vontade. Vamos esperar mais um pouquinho, uns 3 minutinhos, que agora deu 8h30, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo. Ixi, caiu aqui o cenário. A gente vai fazendo a adaptação. Eu fiz na cozinha, eu fiz no quarto. Esse agora eu vou mudar, agora eu vou na sala. A iluminação e tudo mais. É, A gente espera mais uns minutinhos entrando. Tem várias pessoas aqui já. As amigas falam que a pauta é bem legal. Ainda assim é muito potente. deixa eu ver se tá cortando um pouco o áudio. Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá. Então tá ótimo. Eu tô te ouvindo bem. É, um pouquinho, acho que eu entrei um pouquinho antes mesmo, que eu sempre a internet ela dá umas falhas. Acho que agora tá ok.
Ai, peraí, aqui estão avisando que tá dando interferência quando você fala. Ixi, ela travou. Ai, meus amigos lindos. Oi, acho que você travou pra G, Roginha. Acho que é conhecido. Oi, agora tá duplicando de novo ou agora tá ok o áudio? Eu acho que melhorou. Pra mim tá ok. Ah, pra mim tá ótimo agora também. Ah, então tá bom. Então acho que dá pra gente começar. Então, a todos, meus amigos que estão presentes, convidados da Daiane. Agradeço a Daiane por aceitar participar, de falar de um tema que é tão. Eu digo assim que para algumas meninas e algumas mulheres ainda é doloroso, né? A gente falar do nosso cabelo. E aí, por intermédio de uma amiga, né? De uma grande amiga da Laine, ela me indicou a Dai. E acho que a gente tem muita troca, né, de experiência para fazer, tanto em relação à vida pessoal quanto à vida profissional, né? E trabalhar aí no mundo corporativo, enfim, em grandes empresas com, digamos, com cabelo saindo, né? Então a Dai, ela é engenheira eletricista, tem 24 anos. A Laine me contou um pouquinho assim por cima de algo, né, que você passou. Mas eu acho importante a gente começar falando desde a nossa infância, né? Porque eu acho que a gente já carrega esse estigma do cabelo praticamente desde quando a gente sai do ventre, né? E até por ser um pouquinho mais velha que você, que praticamente aí 15 anos, né? Então, 15 anos antes do nascimento, as coisas eram um pouquinho mais difíceis também. Então, eu cresci muito pautada com a minha mãe fazendo trança, né? A minha mãe, que é a mistura, né? Minha mãe é mestiça de índio com cigano, né? Então minha mãe tem. Eu saí um pouquinho mais clarinha que ela, e meu pai era negro, né? Meu pai já é falecido. Veio aí, veio aí meus avós de Minas tal. Minha avó teve uma história, pegou uma história ainda um pouquinho do fim da escravidão. E aí eu brinco que, como diz minha mãe, que a parte ruim eu herdei de lá, né? Inclusive o cabelo. Então, tipo, sempre, né, quando você começa na idade de ir na escola, com uns 6, 7 anos, minha mãe sempre usou muito trança, então sempre fiz muita trança rasteira, né? E eu me lembro de um episódio que eu devia ter uns 8, 9 anos, quem trançava meu cabelo era a dona Olga, que fez a vida toda dela cuidando de cabelo crespo. E ela tava puxando tanto meu cabelo, mas tanto que ela trançou metade da minha cabeça. E eu comecei a chorar e falei, eu não quero mais. Ela teve que ligar para minha mãe ficou lá na casa da dona Olga, tipo assim, não, você tem que querer, porque tem que terminar de trançar. Enfim, né? E aí conta um pouquinho como foi para você, né? 15 anos para frente, se você também passou por esse processo, como que você lidou com isso, né? Bom, a minha infância, pelo que eu lembro de duas figuras assim que são muito presentes na minha vida até hoje. Minha mãe e minha madrinha, elas que sempre trançaram minha cabeça desde pequenininha. O penteado sempre foi trança. É algo que eu, assim, eu me recordo que eu ficava esperando para fazer o próximo penteado, né, da trança. Ou dividir em seis, eu não sei porque eu nomeava de caranguejo, um certo penteado que fazia de trança, mas sempre foi um cabelo bem alinhadinho, bem divididinho, e muito retinho, as trancinhas bem feitas.
E eu tinha muito cabelo. Eu lembro que minha mãe e minha madrinha até hoje elas falam que elas sofriam muito porque eu tinha muito cabelo, né? Então era cansativo para elas desembaraçar, eu lavar, desembaraçar e trançar tudo. E às vezes eu queria fazer tranças soltas, né? Hoje que eu tenho mais consciência, eu sei porque eu queria tranças soltas, porque eu também queria ficar com o cabelo solto, igual as meninas da escola, que tinham cabelo cacheado ou um cabelo liso. Eu não queria usar a trança só presa pelos lacinhos, porque eu queria ter o cabelo solto também. Daí quem sofriam era elas, a minha mãe e minha madrinha, porque tinha que fazer as trancinhas soltas. E eu tenho muito cabelo, então dava muito trabalho. E a minha mãe, ela tem a mão pesada. Minha mãe já é muito brava, né? Minha madrinha que é mais calma, um pouco também, que ela é brava. Mas daí eu ficava paradinha lá, ficava até com o rostinho puxado, né? Falava que a gente ficava japonesa, de tanto que puxava, mas ficava perfeito. Era um penteado que durava uma semana toda. Eu lembro que eu era uma criança cuidadosa até. Era até o apelido de Lady, né? Acho que até vem por isso também, que eu não me machucava, eu não me sujava, ficava alinhadinho. Passava uma semana, o cabelo ainda estava intacto. Eu já não posso dizer Então, que sempre fui muito menino, então minha mãe sofria. E como você, eu sei, até hoje eu tenho muito cabelo. E minha mãe, acho que na época, assim, eu falo que a gente até entende que são épocas diferentes, não que seja uma justificativa, né? Mas todo esse processo, ele também passa, né? Pela falta de tempo dos pais. A minha mãe trabalhava fora. É hoje que eu tenho que cuidar do meu cabelo, eu consigo entender que realmente dá trabalho, né? E a gente tem a segunda situação que, né, tanto há 15 anos como há um pouquinho mais, 15 anos, né, pautando aí pelo teu nascimento, a gente não se falava, né, da gente ter a aceitação do nosso cabelo, a gente não tinha produtos especializados, né? Então, eu acho que a maior dificuldade era essa, talvez, na época, né? Enfim, aí a infância, um pouquinho diferente de você, né? Chegou um momento que eu falei para minha mãe, eu não quero mais trançar, tô cansada de ficar parecendo uma japonesa nos 3 primeiros dias, e às vezes não consegui dormir direito, porque a gente sabe que dói, né? Embora para quem gosta, hoje que a gente é adulta, eu fico lá com 2 dias cabecinha doendo, mas depois passa, né? Mas a gente é criança, a gente é mais impaciente, né? E aí tem, assim, acho que tudo pautado também da vivência que a gente tem na escola, né? Mesmo estudando a escola pública ou a escola particular, a gente não tem essa representatividade, né? Cortar de cabelo, enfim. Eu tive 2 meninas negras que estudaram comigo, uma eu tenho contato até hoje, e eu lembro que eu tinha uma menina na minha sala, era linda não, né? Ela é linda até hoje, a gente não tem muito contato, mas tem ela no Facebook. E ela tinha o cabelo até a bunda. E eu falava pra minha mãe, você dá um jeito de eu ter o cabelo até a bunda. Eu queria ter o cabelo igual a da Bruna. E como naquela época, a minha mãe sempre foi muito simples. Ela falou assim, filha, olha pra mim, olha pro seu pai. Não dá pra você ter o cabelo igual da Bruna. Então essa foi a explicação que ela me deu. Né? Simples assim. E aí, como você foi uma criança assim mais alinhadinha, e como que foi esse processo, conforme ao longo do seu crescimento? o diferencial que eu sei quando eu falei agora não dá mais para usar trança foi no início da adolescência. Eu demorei um pouco mesmo para desapegar das tranças, porque eu achava legal, eu gostava das tranças. E eu sempre tive muita dificuldade. Hoje eu entendo que eu tinha dificuldade em reconhecer, né, o porquê usar trança. Hoje que eu tenho mais maturidade, eu sei o porquê que a gente usa trança. E realmente era isso. Não tinha muitos produtos disponíveis para utilizar no nosso tipo de cabelo. Hoje que a gente tem uma linha enorme de produtos para facilitar o dia a dia, nosso cotidiano com o nosso cabelo, e até questões de ser mais acessíveis os cremes, né? Todos os produtos, o que tinha de especialização para cabelo afro era muito caro, né? Na época. Hoje a gente encontra produtos bons por menos de R$ 10, né? Sim, Então, sim, na adolescência que eu comecei a deixar de usar trança, né? No início da adolescência, lá por 12, 13 anos. E comecei a usar, fazer escova ou fazer qualquer outro penteado, menos só a trança. Daí entendi. foi no início da adolescência.
Você teve sorte, porque eu, nesse período, meu cabelo sempre foi muito fraco, então os produtos que tinham disponíveis naquela época para alisar, tal, minha mãe nunca usou no meu cabelo, que na época ela estudou um pouquinho, e ela e eu sempre tive muito cabelo, meu cabelo sempre foi muito fino. E aí chegou um determinado momento que ela estressou, seu cabelo tá horrível, ela cortou meu cabelo Joãozinho. Então é um período da minha vida que eu não tenho fotos, porque eu não saía na rua. E hoje, né, a mulherada fica até careca e é lindo. Né? Mas Exatamente. e eu tenho uma foto, a foto da minha carteira profissional. É uma foto dessa época. É a única foto que eu tenho daquela época. Né? E hoje, tipo, né, com toda essa diversidade que a gente tem, essas possibilidades de se descobrir, né? Ou usando trança, ou usando cabelo afro, ou alisando, ou usando lace, enfim, né? Que hoje é um mercado também que se modernizou e está mais acessível. Eu falo, já pensei várias vezes, falei assim, não, será que eu vou ficar legal careca? Né? E naquela época eu chegava da escola, me trancava em casa e não saía de casa, porque eu achava horrível. Porque há um tempo atrás o cabelo sempre foi assim, hoje a gente vê que é besteira, né? Mas o cabelo sempre foi sinônimo de poder. Falei, cara, se eu não tiver um cabelo comprido, ou um cabelo que não seja Joãozinho, né? Entre aspas, poder eu tenho. Eu me sentia horrorosa naquela época. De verdade. De não, eu moleque, né? Das pessoas irem me chamar. Ai, vão brincar, vão fazer não sei o quê. Eu não saía, não saía, não saía. E é uma coisa horrível, né? Porque a gente cresce vendo esses modelos. E hoje que eu sou mais velha, eu vejo o tanto que isso me influenciou até um dia, né, chegar um momento de que realmente assim, eu vou realmente me desapegar disso e eu preciso conhecer o meu cabelo, né? Porque desde criança sempre trancei, minha mãe sempre fez outras coisas, passei pelo processo do alisamento por muitos anos. A dona Olga fazia com aquela chapa de ir no fogo mesmo, que toda vez que ela ia alisar aqui, eu falava, nossa, a mulher vai meter esse ferro aqui na minha testa, vou ficar com a O testa ferro marcada quente. da vida. Morria, morria de medo, né? Mas assim, a gente tinha que se impor dentro de uma estrutura, né? E aí depois, quando você começa a estudar, você vê que, tipo, né, o nosso cabelo ele não foi feito para ser alisado porque ele realmente não tem essa estrutura, né, de se manter liso, enfim. E quando eu passei por todo esse processo, olha só como é que são as coisas. Eu parei de ir na dona Olga, porque ela já estava velhinha, tadinha, ela sofreu um AVC e ela não pôde mais atender, passou um tempo, ela faleceu. E eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com o meu cabelo? Né? E aí é onde entraram outras figuras na minha vida, né? Passaram três cabeleireiras maravilhosas daqui de Campinas. A primeira foi a Mayra, que ela trabalhava no. Ai, esqueci o nome do salão agora. Mas enfim, ela passou em vários salões e ela alisava meu cabelo na mãozona, gente. Não tinha mais aquele negócio de né, no fogo, nananana. E aí começou a época da Beyoncé, que tipo assim, as pretas queriam ser loiras. Ela falou, Danúbia, não dá pra loira, o cabelo vai cair. Assim, vamos começar aos poucos para eu ver como que vai funcionar o seu cabelo. Mas ela falava assim, tá, a gente vai tentar, mas a cada 15 dias eu preciso que você venha fazer uma hidratação. Aí eu brinco hoje, né? Falei, cara, se todo esse tivesse começado esse processo naquela época, eu falei que eu já tinha trocado de carro acho que umas 3 vezes na vida. Porque eu gastei, verdade, eu gastei muito, mas muito, muito dinheiro, né? Até chegar no momento que eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer, né? Eu parto para isso, usei aplique, enfim, foi tudo, né? E aí, como que você cresceu com tudo isso, né? Pós-adolescência? Né? Ainda voltando à adolescência, falando do corte, eu lembro também que eu passei por uma fase do corte também. Acho que eu tinha uns 13 anos. Acho que se minha mãe ouvir isso, acho que toda vez que ela for falar do meu cabelo, ela lembra disso, que ela cuidava muito bem do meu cabelo, eu tinha um cabelo muito bonito. E um belo dia na escola, e isso eu não vou esquecer e sei que hoje é completamente errado. Foram um pessoal de uma instituição de beleza, eram alunos, e iam fazer cortes de cabelo, menino, menina.
sem autorização dos pais ainda, hein? E eu, né, tava num belo dia, não sei porque eu estava sem trança, estava só com um rabo de cavalo e um monte de cabelo que eu tinha. E coincidiu da minha mãe ter falado assim: ah, a gente vai cortar as pontas do seu cabelo. E eu era meio, né, lerda, falei: ai, que legal, tem alguém cortando o cabelo aqui na escola. E eu fui lá e cortaram meu cabelo bem curtinho. Muito, cortaram muito meu cabelo. Até hoje, eu falando com a minha mãe, ela tenta lembrar como que cortaram o seu cabelo. Daí eu falo, ah, cortaram, mas ela cortou como? Deu diferente, porque não caía meu cabelo no chão. Cortavam meu cabelo e deixavam em algum lugar. E cortaram muito, eu tinha um cabelo longo também. Era crespo, mas era um cabelo longo, bonito ainda. E era virgem, tinha nada no meu cabelo. Ó, E não foi um corte assim normal de só cortar as pontinhas. Foi um corte mesmo de ficar literalmente Joãozinho, né? Quando eu cheguei em casa, a minha mãe olhou e falou assim: olha, nunca mais eu ponho a mão no seu cabelo. Porque acho que ela ficou tão decepcionada, tão triste, porque é realmente um marco nosso, é cuidar do cabelo, é muito difícil cuidar do cabelo. E assim, eu vou pra escola com cabelo bonito, chego em casa sem cabelo, praticamente. E sem autorização dela. E nossa, assim, não foi só eu que passei por isso, foram outras pessoas também. Tem uma amiga minha que ela tem cabelo cacheado e o dela aconteceu a mesma coisa. O cabelo dela também não cresce até hoje. Meu cabelo ele cresce um certo tanto também, não vai mais pra frente. Sei lá, a gente fala que esse dia aconteceu alguma coisa. Daí depois desse episódio eu comecei, né, progressiva também, que já lá para meus 15 anos já tinha acesso à progressiva e ainda era uma química muito forte na época, né? E fui usando. Eu comecei a usar o cabelo liso, né? Mas com quimicamente, né? E sofri bastante também, até conhecer um cabeleireiro especializado em cabelos afros em Campinas, que ele começou a cuidar. E não só cuidar, mas também ensinar a cuidar, porque a minha mãe desistiu de cuidar, né? Que fiz cagada no cabelo e foi triste, e é, na foi verdade, triste. é todo um processo, né? Eu falo que todas essas fases foram importantes, até para que a gente está falando, né, de conhecer o próprio cabelo. E aí, né, com esse processo que eu passei pela Mayra, ela passou em vários salões, e eu não esqueço de uma situação até hoje. Aí, assim, eu consegui ficar loira, mas não loira igual a Beyoncé, né? Tinha umas luzes e tal. Mas assim, meu cabelo em determinadas partes ele quebrou, que fato que hoje eu entendo que realmente é o processo, não era nem química, né? O processo mesmo da tinta e que o nosso cabelo não foi feito para isso. E ela trabalhava num salão super chique, enfim, um salão de brancos. E eu não esqueço até hoje. Ele teve um dia que eu fui retocar as luzes e ela tava terminando e teve uma senhora que ela perguntou, né? Tipo, a hora que ela viu lavando, meu cabelo, né, todo crespo. Ah, o que que você vai fazer no cabelo dela? Ela falou assim, o cabelo dela vai ficar liso igual da senhora. Cara, eu fiquei roxa. Ela não pensou duas vezes pra falar. E aí, cara, a mulher, ela terminou de fazer tudo que ela tinha que fazer no salão. Ela não foi embora enquanto a Mayra não finalizou meu cabelo. Tipo assim, com aquele olhar, nossa, de como isso é possível, né? Enfim, e aí depois de todo esse processo, eu entrei numa empresa que eu fiquei 30 dias fora. Fiquei um mês no Rio de Janeiro, como que um cabelo alisado suporta calor no Rio de Janeiro, e eu amo uma praia. Tipo assim, eu levei tudo para fazer escova, mas quase morria, né? Mas como eu não cuidava do meu cabelo afro, eu já vinha há muitos anos do processo, não é nem de alisar, o de fazer chapinha, ele não formava mais cacho, né? E aí, quando passou um tempo, eu resolvi colocar aplique. Eu decidi que eu queria ficar cabeluda. Contra gosto da minha mãe, contra gosto das meninas mesmo que cuidavam do meu cabelo, mas enfim, falei, meu, vamos lá fazer. Gastei muito dinheiro também comprando cabelo, misericórdia, enfim. E, e aí chegou um momento que uma das meninas que fazia para mim, né, a colocação, a manutenção do meu cabelo, e eu ia viajar. E ela falou assim, Dan, por que, que você não fica sem? Porque você vai pra praia, nananã, nananã. Você vê como você vai se adaptar e quando você voltar, você me avisa, né? Se você resolver ficar com ele assim, a gente começa a tratar, nananã, nananã, e eu gostei. E isso tem 15, tem apenas 5 anos. E eu gostei, exatamente. E eu gostei, falei, cara, né? Só que assim, ele
na ponta mega crespo, chegava uma parte que ele enrolava um pouquinho mais e as pontas daquele jeito, né? E aí uma amiga minha também me indicou um salão e ela falou, Dan, vai lá, vai pelo menos para conhecer e não sei o que, nananana. E aí eu fui. Fui e ele falou assim, né? A primeira situação, ai, Danúbio, tipo, a gente precisa cortar. Eu falei assim, calma. É que, na verdade, o terror sempre foi cortar. Porque ninguém sabia como se fazia um corte, enfim, né? E aí ele foi me explicando, falou, ó, por mais né, que seu cabelo tem só da tintura, mas né, o cabelo, se ele não for bem preparado, ele realmente não vai suportar, vai chegar um momento que ele não vai mais enrolar. Então a gente precisa tirar essa parte que tecnicamente está morta, né, que ele não vai de fato mais enrolar, enfim. E esse é o processo de cortar. Eu demorei quase 5 meses para, tipo assim, tirar tudo que precisava. Corta isso. Beleza, a primeira vez já chorei horrores, peguei os produtinhos, a Nana já comecei a ver diferença. Até que chegou um dia que, tipo, eu acordei, eu falei assim, cara, eu percebi, né? Falei, se eu não cortar, não vai rolar, né? E aí acordei, marquei com a menina lá que eu gostava, falei, Letícia, corta. Corta agora, antes que eu desista, né? E ela cortou, cara. Acho que foi um dos dias que eu mais chorei, porque tinha saído as luzes, que eu sempre gostei das luzes, né? O meu cabelo realmente estava natural. Eu tinha uma amiga que até faleceu, que ela falava, cara, mas eu queria. E ela tinha um cacho um pouco mais aberto, né? Que o meu é um 4C. E ela falou, cara, eu queria ter esse espanhol e não sei o que. Eu falei, amiga, eu tô me sentindo horrorosa. Imagina, você tá linda e não sei o quê. Mas mas é todo esse processo de desconstrução, né? E eu falei, cara, eu vou ter que me aguentar com essa cara uns 2 meses, porque é o que tem. E aí, quando você começa, acho que, cuidar do seu cabelo, a gente realmente começa a falar, putz, meu cabelo realmente é lindo. Dá trabalho, né? Mas quando você começa a usar bons produtos, eu ainda tenho um agravante, o meu cabelo ele estressa de produtos, então eu sempre tenho que estar trocando. Tem mais essa ainda. É... Galera, acho que é fácil, né? Manter um Black Power. E aí até eu também descobri, né, o produtinho que ele mais gosta, um outro que ele menos gosta, vai todo um processo, né? Eu descobri duas coisas importantes, né? Um shampoo e um condicionador de fato apropriados, porque senão não rola. Né? E depois a definição aí um bom living, a gente vai adaptando, né? Que na verdade ele enjoa dos livings, mas já tem os 4 lá que eu já sei que são eles que eu tenho que comprar. E só que em volta de tudo isso, né, a gente passa por namoradinhos que não gostam do seu cabelo X ou assado, passa por um processo de desconstrução na vida profissional, que também é muito complicado, né? Porque as pessoas antes não adianta, né? As pessoas julgam a gente pela capa. E, infelizmente, negros bem-sucedidos, as pessoas ainda não estão acostumados a ver por essa capa, né? Então tem todo esse processo de tipo assim, eu vou fazer isso, mas eu vou chegar e eu trabalho na rua, né? Tem 10 anos aí trabalhando na rua, e aí, tipo assim, eu vou chegar lá assim, o que as pessoas vão achar? Tem pessoas que, tipo assim, tá lindo e, né, vida que segue, tem gente que já te olha diferente, então tem mais toda essa construção, né? Você, assim, sendo 15 anos mais nova, como que foi esse processo aí por passar por transições e vida profissional, enfim? Olha, foi e é bem desafiador até hoje. Hoje tenho 24 anos e eu comecei minha carreira profissional com meus 15 anos, no Instituto Salesiano, e lá eu tive referências, não tinha referências femininas, mas a referência masculina é um homem preto, o Reinaldo, hoje ele é coordenador dessa instituição, do CPDB, e ele sempre foi muito pontual com todos em falar, olha, o seu cabelo pode te prejudicar ali na frente. Se você usar um cabelo bagunçado, né, que hoje a sociedade, hoje estamos mais flexíveis, né, em falar do cabelo Black Power. Mas antigamente se usava um cabelo Black Power via como bagunça, desleixo, né, falta de zelo. Uhum. Então, e eu sou da área de elétrica, então sempre foi um cabelo preso, um coquezinho para baixo, sem brinco, sem nada. Então, desde os meus 15 anos,
eu passei por esse processo de organização, né? Que eu tinha que fazer a organização mental do que eu quero para minha vida Uhum. e o que é bonito, né? Porque nem o que eu quero para minha vida é bonito. Usar um coquezinho preso todo dia não é bonito, eu não me acho bonita assim, sempre com coque. Então, quem me conheceu dos meus 15 até os 18 anos sempre me via com um coque, porque eu estava no curso profissionalizante e seguia o que esse professor falava. Porque ele é um homem preto, ele tem a experiência, vivência profissional em indústria e fora, ele sabe como que é a aceitação ou não. E ele também dava dicas até das vestimentas, de roupa, nada muito colado, chamando atenção, porque era ali que eu queria arriscar. E ele sempre falou: você vai arriscar aqui? Então você vai sofrer com duas barreiras, né? Primeiro, porque você é mulher, simples, e o segundo, porque você é preta. E às vezes é até triste falar isso, que a gente acha que não existe, mas existe sim. Então são duas principais barreiras. E esse professor, assim, ele foi muito bom comigo e com outros amigos, porque quem tinha ouvido para escutar, escutou muito bem o que ele disse. Se eu tô onde eu tô hoje é porque eu escutei. E eu escutei muito bem isso que ele falou. Você quer esse caminho? Então vai ser assim. Não vai ser fácil, não vai ser bonito. Então tinha época que eu usava meu cabelo natural, né? Só que preso, um coque, e tem época que eu usava simplesmente fazer escova, simplesmente fazer escova. E eu fiz um curso profissionalizante, depois fiz um curso técnico, que foi quando eu entrei para a vida profissional. E o meu primeiro emprego foi em uma obra no aeroporto de Viracopos. Então, já foi outra barreira. E eu já estava com o cabelo natural, Joãozinho, e na entrevista, hoje ele é meu chefe, né? O cara que fez a entrevista na época que eu tinha 17 anos, ele não olhou o cabelo. Eu tive sorte que esse profissional não olhou o cabelo. Ele Uhum. só olhou que eu era muito nova e que era mulher e que eu ia para obra. Só isso. E o dono dessa empresa, ele é negro. Ele é um homem preto, então não tenho essa barreira dentro dessa empresa, né? E dentro dessa família que eu construí profissional. Uhum. E eu saí dessa empresa e fui tentar outros meios. E eu trabalhei em outros lugares e que usar um cabelo natural, um cabelo black power, não era tão aceito. Então eu já vi a diferença na entrevista, né? Que a pessoa olhava mais para cima, Uhum. incomodado, porque a gente sabe, né? A gente tem a visão periférica, sabe que a pessoa olha aqui, né? Que tá assim, Até né? porque E o nosso cabelo eu brinco que onde a gente chega, o cabelo chega primeiro, né? é, Infeliz exatamente. é assim, né? Mas infelizmente a gente sabe, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que é assim que acontece. E minha mãe, minha madrinha, elas, quando eu não conseguia, eu ficava muito triste quando eu não conseguia passar numa etapa da entrevista, eu sempre ia bem em todas as etapas, chegava lá na frente, quando era pessoal com o gestor, daí eu não passava, né? Daí falava que ou era eu estava abaixo ou eu estava muito acima, mas um certo dia em uma conversa em casa, inclusive com a Elaine, que tipo, ela também é minha madrinha de crisma, e a gente chegou numa questão de fazer o teste. Vai numa entrevista com o cabelo feito uma escova. Mudou? Mudou, fui contratada. Fiquei 2 anos nessa empresa e depois de 2 meses que eu estava contratada, eu não quis mais fazer escova. Simplesmente lavei o cabelo e fui trabalhar. Daí eu cheguei no escritório, o meu gerente perguntou assim: que penteado é esse? Você, amigo, não é. Eu, Não é... daí Enfim. eu falei: meu cabelo. Não é penteado, é o meu cabelo. Penteado é o que eu faço todos os dias, lavando, escovando e fazendo uma chapinha. Isso é um penteado. Sim. Agora, lavar e passar um creme é ele natural. E foi um episódio, vários, né, episódios que eu vinha passando, né? E eu não sou a única também. Tenho algumas amigas que também já passaram por isso, que não tem um cabelo tão crespo, mas tem um cabelo cacheado, um pouquinho mais aberto, sabe a diferença? E é sempre o mesmo papo, né? Um cabelo armado parece que ele tá descuidado, parece que Sim. estamos, né, sem ter zelo, parece que a gente tá indo É, pra bagunça, né? Como o pessoal gosta de popularizar, né? O negro da hum, bagunça, mas não é. sim, sim. Eu falo, sendo um pouquinho mais velha que você, eu já não tive assim.
tanta sorte, né? Eu lembro que o primeiro episódio, mas que depois de muitos anos eu fui entender que era um ato de racismo mesmo, né? Eu trabalhava numa empresa, mas eu era vendedora interna, então eu não fazia visitas presenciais, meu atendimento era todo telefônico. E num dado momento eu tirei férias, né? Como a maioria dos meus amigos sabem, sou apaixonada por uma praia. E praia e escova não combina, porque na época eu usava escova ainda. Eu fiz uma tiara e fui. Mas fiquei uma semana, voltei e falei, dá pra ficar com a tiara mais um tempo. E fui trabalhar. E aí esse meu ex-chefe, ele falou assim pra mim, quando que você vai voltar normal com o seu cabelo assim? Tipo, eu, tipo, normal como? Aí ele, eu quero dizer que é escovado, fica mais bonito e não sei o quê. Eu falei assim, não, eu gastei uma grana fazendo a tiara, né? Na época estudava e trabalhava, enfim, a grana era curta. Eu falei assim, eu vou ficar até o momento de eu tirar, que dava para ficar ali mais uma semana no máximo. E depois eu brinquei ainda com ele, né? Depois eu volto com ele ao normal. Mas como eu era mais nova, sabe, eu nem sonhava que fosse isso, né? E hoje, trabalhando já há 10 anos na rua, e aí para as pessoas que já me conhecem, elas já me viram praticamente em todos os momentos. Né? No momento de escova, no momento que eu resolvi passar pela transição. Hoje, no meu momento tranças, que estou apaixonada, já tem quase um ano, enfim. E aí eu brinco que uma vez uma menina me perguntou, né? Como que você, né, sendo uma mulher negra, usando trança, nananana, consegue, né, dar cara a capa? Eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, hoje eu brinco que algumas pessoas me aceitam, né? Mas eu falo que, modéstia à parte, eu falo, eu sou tão boa no que eu faço que o meu cabelo hoje é um detalhe para as pessoas. Eu falei assim, e outra, eu lido há praticamente 10 anos com o mesmo público. Né? Então, eu acho que essa aceitação, por conta desse tempo, por conta do relacionamento que eu adquiri, né? Que você fala, a gente acaba realmente fazendo uma família quando você trabalha muito tempo na mesma área. Eu falo assim, tem pessoas que me toleram e tem pessoas que, tipo assim, falam, eu adoro, né, as suas mudanças. E eu fui descobrindo isso, né? A gente vai descobrindo o preconceito, e quando a gente é mais velha, a gente, né, pega assim muito no ar. Numa época que eu fazia o aplique, aí eu ia num casamento e eu resolvi escovar o cabelo. Cara, eu falo que eu me senti a mulher mais linda do mundo. E aí, tipo, eu escovei, fiquei uns dias com o cabelo escovado, lavei e tal, voltei a trabalhar. E um dos meninos, ele é preto, tá? Ele não gosta, mas ele é preto. Ele falou assim, Dan, mas você fica tão bem de cabelo alisado. Eu falei, então, mas eu prefiro o meu cabelo cacheado. Né? Mas é que ele soa assim tão bem, né? Que tipo, enfim. É... eu gosto do cabelo armado. E aí, quando comecei a passar pelo processo de transição, eu já tinha um tempo de casa, enfim, e tinha uma menina. Tinha não, que ela tá lá até hoje. Ela trabalha no operacional e ela sempre usou as tranças, tal. Raramente ela ia de cabelo solto. E aí, tipo, o dia que eu resolvi, né, voltei de férias, não coloquei mais o aplique, voltei lá linda de... Ainda não, né, não tava no 100% na transição, né, mas estava com o meu cabelo natural. E no outro dia, ela apareceu lá com o cabelo dela também. Eu falei que eu queria ter a juba que ela tem, porque o cabelo dela é maravilhoso. E a gente estava almoçando na cozinha e ela falou assim, daí eu preciso te agradecer. Eu sei, agradecer por quê, né? Ela falou assim, talvez se você não tivesse tido a coragem de assumir o teu cabelo, eu não teria assumido o meu. E assim, a gente às vezes nem para pensar realmente na diferença, mesmo que seja um pouquinho, né, na diferença que a gente faz na vida das pessoas. Falo que isso me marcou muito. E ela foi me pedindo umas dicas, tal, enfim. E eu não esqueço até hoje que um dos meninos trabalhava assim do lado comigo, ele chegou e falou assim, nossa, mas onde que fulana pensa que ela vai com aquele cabelo? Menina do céu. E tipo assim, juro por Deus, e várias pessoas ouviram. Eu falei assim, como é que é? Eu falei assim, aonde você pensa que você vai com o seu preconceito, porque ela usa o cabelo dela do jeito que ela quiser. Né? E aí, tipo assim, ninguém esperou que eu fosse dar essa resposta, mas tipo assim,
Eu falei pra ele, eu falei assim, por que você não falou pra mim quando eu resolvi assumir aonde você vai com o seu cabelo? Né? E aí, É, foi bem, com perdão da palavra, foi bem foda. E aí eu fui percebendo que toda essa construção, e eu falo para todo mundo até hoje, que se talvez lá atrás eu não tivesse de escova, enfim, se lá atrás fosse hoje, eu duvido que as pessoas teriam me contratado, infelizmente. Ao passo de, exatamente. isso eu faço questão de frisar para todo mundo, diferente de outras empresas, diferente de pessoas que, infelizmente, isso são pessoas, né? Trabalhei, tipo assim, numa empresa maravilhosa que eu falo, me dá até arrepio, que foi onde eu vi o maior número de representatividade, e não digo só de negros, né? Mas é que pra gente é o que é importante. Mas, assim, em aceitar pessoas. Então, eu falo que, tipo, a primeira reunião que eu fui fazer na matriz, quem me atendeu, quando a gente fala muito por telefone, né? Você não conhece a pessoa. Quem me atendeu era um rapaz negro maravilhoso, sensacional. E, tipo assim, ele entendia muito do assunto, deu uma aula, enfim. E aí, num segundo momento, eu fui visitar um outro prédio e fui fazer um laboratório com umas meninas de um determinado departamento. E ela foi me mostrar a área toda. E aí eu vi no fundo, assim, uma baia, tinham 4 meninas, e as 4 eram negras. Cada uma de um jeito, uma com black, não sei o que, nananana. Eu falo que eu, né, trabalhando assim, sempre em empresas grandes, nunca tinha passado por isso na vida. Elas levantaram, tipo assim, nossa, quem é você? De onde que você é? E não sei o quê. Eu falei assim, trabalho lá em Campinas, nananana. Uma delas virou e falou assim, e você trabalha lá com esse black? Eu falei assim, então. Porque já sabem a referência, né, da cidade. Aí eu brinquei com ela e falei assim, ó, agora eles vão ter que me engolir. E ela chorou de nada, né? Porque assim, é o que tem, tipo, e as pessoas sabem, né? Mas assim, né, lá era, graças a Deus, em relação a isso, foi onde eu fiz vários testes, né? Porque eu tava de black, aí eu resolvi fazer trança. Aí, mesmo no momento, eu tirei férias, fiz a boxeadora, eu amei, fiquei mais uns dias com a boxeadora, né? Passei assim por todos. E tipo assim, todo mundo falou, Dan, você fica linda de qualquer jeito, pode usar, mas a aceitação para o público que eu atendo tiveram uns que falaram assim, ai, acho que você fica melhor assim, porque não tá acostumado, né, com o black bagunçado. Aí eu brinquei, falei, mas não acostuma não, que é temporário, tá? Exatamente. Né? É, hoje E eu tô nessa fase também. tipo assim, hoje você tá me vendo assim, amanhã, se me der 5 minutos, eu destranço, volto pro meu black. Eu até brinquei com a minha mãe e falei assim, eu acho que eu quero comprar uma lace, que eu quero ver minha cara diferente, né? Tô nessa vibe de ter várias fases. Então, acho que essa é a nossa grande vantagem. Mas profissionalmente falando, né, brincadeiras à parte, é muito triste quando a gente percebe isso, às vezes num lugar que você entra, ou às vezes quando você vai conversar pessoalmente com o cliente. Então, a minha mãe às vezes fala para mim, isso eu falei assim, mãe, desculpa, hoje eu não tenho que tomar cuidado com nada, as pessoas é que têm que ter cuidado com o que elas vão falar. Né? Eu falei assim, que se fosse há 10 anos atrás, talvez eu ficaria quieta, hoje eu acho que eu já não ficaria mais. Mas tipo assim, eu tenho umas amigas, eu acho muito bacana esse nosso bate-papo, primeiro por duas situações. Nosso cabelo, graças a Deus, nos permite inúmeras possibilidades. É isso aí, Rochelle. Exato. Olhando aqui os comentários, a sociedade e os próprios negros muitas vezes não conseguem aceitar a negritude em sua essência. O cabelo afro existe e é real. Na verdade, hoje eu falo que a gente aceitar o nosso cabelo também é um ato de resistência. E eu falo em algumas situações que eu te falei, né, é um processo dolorido assim para várias meninas. Eu participo assim de alguns grupos em que vira e mexe vem esse assunto do cabelo. E eu já vi assim relatos de meninas lindas, uma assim, ai, Danúbia, não estou preparada para falar disso com a minha idade. De meninas mais novas, assim, eu odeio meu cabelo desde sempre. É triste, né? Sim, e realmente, mas né, você já tentou isso, tentou aquilo e não sei o quê. Não, 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 não rola. E olha que legal, eu conversei outro dia com uma menina que ela é brasileira,
E ela trabalha num hotel no Caribe. Então, ela vira e mexe, vem para o Brasil para passar férias. E nesse processo de perguntar, tal, ela falou que ela queria muito fazer as tranças, mas que lá eles não aceitam, tipo, uma pessoa ou que trabalha ou que seja nativa de lá, as tranças, porque tem toda uma história, enfim. Mas eu falei assim, mas cara, mas o cabelo é seu, né? Você faz o que você quiser. E ela assim, dando meu doida para fazer as tranças. E ela falou, eu queria fazer justo, é mais fácil, né, o cuidado. E ela falou que uma vez ela tentou, que ela chegou lá, fizeram ela destrançar o cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe? Como isso? É como isso, mas é, enfim, né? É o que você falou. Você passou por um processo que você sabia que ia ser difícil, até por conta da tua profissão. Talvez com a tua idade eu faria, mas eu falo, a gente tem, além disso, a gente tem que lidar com os propósitos que a gente tem, né? Até que ponto eu vou conseguir abrir mão de uma situação com o meu cabelo para ter um crescimento profissional e vice-versa, né? É complicado, mas ao mesmo tempo isso é muito triste ainda, né? Porque as pessoas acabam nos rotulando, que a gente falou, né, pela capa, pelo que a gente vê, e não pelo profissional que você é, enfim, é complicado. E a gente tem que seguir firme nessa batalha, né? Que nem hoje eu tô com meu cabelo escovado, mas é por questão que eu aprendi assim, que eu não posso seguir um padrão. E não é seguir um padrão de beleza único. Eu não vou usar meu cabelo só ele liso, escovado, eu não vou usar só uma trança, eu não vou usar ele só crespo. Eu vou usar do jeito que eu acordar e falar, hoje eu quero estar assim. Hum, E esse mês eu quis ficar com o meu aplique, então eu fiz a escova e tô aqui. Mas mês que vem eu já tô com a ideia de usar trança, então pode ser que eu já esteja com uma outra aparência. sim, E hoje na empresa que eu tô, é livre essa questão do cabelo. Na verdade, em fevereiro, antes da pandemia, eu estava usando meu cabelo natural, black, então, e aqui em São Paulo é bem diferente de Campinas. total. É nítido, é gritante, na verdade, essa diferença, o tratamento Hum, empresarial, na rua. Não choca você andar com seu cabelo black power, seja arrumadinho, ou ele mais em pé, ou trançado. A gente entra no metrô, sempre tem um black, bem sim, black, mais black eu que o amo seu. São Paulo por conta disso. Em Campinas, não. Em Campinas somos bem quadrados ainda. Eu sou de Campinas, né? É bem quadrado. Historicamente falando também, São Paulo foi o último estado a deixar, né, a deixar a escravidão. Então também tem esse fator histórico que às vezes a gente esquece de pensar e refletir, ou seja, é o racismo estrutural mesmo, né? Porque a gente cresce com isso e a gente esquece de lutar com a liberdade disso, né? Sim, Temos que aceitar e não é seguir somente um padrão. sim, Só o padrão do black, do liso, é tudo. É o seu padrão. uhum. E na verdade, eu me lembro de um episódio, eu brinco que, tipo assim, né? Minha mãe não gosta muito, mas enfim, eu gosto onde tem gente preta, pessoas pretas, enfim. E eu sou muito. Não é que eu seja aversa, nem que eu tenha dificuldade. Eu brinco com a minha mãe que hoje, né, sendo um pouquinho mais velha, eu sempre gostei muito de bar, de frequentar boteco. E aí você tem as possibilidades, né? Aqui em Campinas tem o bairro Chique, que é o Cambi, onde tem uns bares legais e tal. Só que eu sempre falo para minha mãe que em determinados lugares eu nunca gostei de ir, porque as pessoas, tipo assim, elas vêm. Em Campinas é muito isso. As pessoas veem primeiro a sua cor e depois vem você. Cara, isso é o que você falou. Aqui é muito, mas muito mesmo assim, gritante. E aí, você me falando né, dessa história de aceitação Campinas, São Paulo, eu fui num evento uma vez no Estação Cultura, mas isso faz muitos anos. E eu tava no banheiro e eu vi, tipo, duas, três meninas com black maravilhoso, não sei o quê. E elas falando que elas tinham dificuldade em arranjar emprego e elas já tinham percebido que era por conta do cabelo. Só que assim, pra mim, como eu, né, não tinha aceitado meu cabelo ainda, usava meu cabelo liso, eu falei assim, mas gente, como, tipo, né, que mundo que a gente vive, como que isso é possível? E aí, quando eu resolvi assumir, comecei a usar
o black, enfim, eu me lembrei desse episódio, né, e eu fui entender. Né, e por isso que eu brinco da aceitação. Se de repente eu voltasse 10 anos lá atrás para uma entrevista, talvez eu não tivesse sido contratada. Né? E isso é muito nítido, como em várias vezes, mesmo ainda com o cabelo alisado, eu entrei em vários clientes de que as pessoas, tipo assim, cagaram e andaram para mim, com perdão da palavra. Eu fui lá para me apresentar como gerente comercial. E eu não esqueço até hoje, era uma corretora assim muito chique, só tinha mulher linda, só tinha homem lindo. Mas eu fiz o meu papel, né? Eu aprendi muito com a primeira chefe que eu tive, tipo, né, de fazer amizade desde a faxineira até o dono da empresa. E eu fiz o meu papel, fui de Bahia, Bahia era um lugar que tinham muitas pessoas, tipo assim, tinha em torno de 20 pessoas. Ah, sou Danúbia, nananana. E eles pararam para me ouvir quando um dos meninos que eu fui me apresentar, tipo, ele olhou pra minha cara e falou assim, Danúbia, eu te conheço. Aí, tipo, juro por Deus, todo mundo parou o que tava fazendo, tipo assim, começou a prestar atenção na conversa. Ah, mas você estudou em tal lugar? Não. Ah, você jogou bola que não sei o quê? Não. Aí ele virou assim, já sei, você é irmão do Léo, já fui até na sua casa. A hora que ele falou que foi na minha casa, pronto, todo mundo virou meu melhor amigo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E a partir daquele momento, tipo assim, a Danúbia que entrou era diferente da Danúbia que saiu. Porque eu conhecia uma pessoa. Você precisou ter uma referência Eu precisei ter uma para referência ser vista. para as pessoas entenderem que eu estava ali como profissional e que eu estava ali para ajudá-los, enfim. Se deixar, eu também falo um monte aqui. A Laine está perguntando, Tem uma pergunta. meninas, em que momento vocês perceberam que o normal do cabelo de vocês não era ser liso? Oi, não sei. Também não tenho ideia. O É, normal, eu reconheci indo em feiras, nas feiras Afro Mix que tem em Campinas, que eu sim. comecei a ver o pessoal usando o cabelo mais natural, e o pessoal do salão que eu frequento também, que eles começaram a mostrar, olha, não é normal isso, então, que eu comecei a ver que realmente não é normal ter que submeter a uma química para ser aceito em algum lugar. Eu acho que eu percebi em dois momentos, né? O primeiro, quando eu passei 30 dias fora, tipo, sem ter as cabeleireiras e eu tendo que me virar. E assim, num lugar que eu falo que eu só, não é para quem tá aqui, sabe, me conhece, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. E você morar num calor muito quente, escova não combina, não dá, né? E aí chegou, assim, chegou um momento, eu não esqueço até hoje, a gente ficou nesse período, eu vim acho que um fim de semana, que era época de eleição, voltei para votar, depois voltei para lá. E no último dia, a gente teve uma atividade que era assim, era tipo o Roberto lá, você tá demitido, e assim, a gente tinha grupos tal, e tinha uma parte da atividade que todo mundo tinha que entrar na piscina, né? Que era uma competição entre grupos tal. E eu assim, puta que pariu, escovei meu cabelo ontem e falei, cara, não vou ter como escovar de novo, vai ficar assim, né? Porque não vou fazer meu grupo perder, sendo que eu tenho que entrar na piscina. Cara, e assim, todo mundo, né? As amizades que eu fiz, os meninos assim aceitaram de boa, falaram, nossa, Deu, como seu cabelo é lindo e não sei o que, assim, meu cabelo tá horroroso, né? Mas enfim, tava, como era o último dia, e, tipo assim, tava todo mundo cansado, estressado, querendo ir embora para casa, que embora fosse gostoso estar no Rio, mas, né, todo o processo foi muito cansativo, muito estressante. Eu cheguei uma vez a ligar para minha mãe e falei, mãe, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Ela, calma, faltam 3 dias, né? Olha que quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais festeira do mundo para falar que eu quero ir embora, era que a coisa estava feia. E aí, assim, eu comecei uma construção de tipo, ai, não vou usar liso, mas usei ele ainda liso por um período, acho que de mais uns 3 anos, até eu pensar no processo de colocar aplique e tal, não sei o quê. Mas mesmo usando aplique, tipo, eu não dava folga para o meu cabelo descansar. Né? Então ele cresceu, então eu tirava num dia, colocava no outro, ou às vezes as meninas varavam, imagina que eu vou sair com o meu cabelo assim, não sei o que, quero o meu cabelo posto de volta. E hoje eu assim, eu só penso, ai, o que vai ser o penteado de amanhã. E eu acho que toda essa construção.
de ir em feiras, de frequentar movimentos negros mesmo, eu acho que isso a gente realmente acaba construindo. E assim, eu brinco com todo mundo. Eu falei, gente, cada um tem o cabelo que quer, porque hoje a gente tem essa oportunidade. Então, tenho amigas que, tipo assim, Danúbia, eu não consigo me desconstruir do meu cabelo liso. Ok, vou respeitar, cada um tem o seu momento. Mas eu acho que e eu pensava muito nessa questão profissional mesmo, né? Porque eu, né, onde eu estiver, eu estou representando a companhia. E aí, como que vai ser a aceitação das pessoas, né? Eu ainda tenho muito disso, tá? É complicado. É complicado. Deixa É eu bem ver. complicado. Acho que tem mais gente escrevendo aqui também. Tem. Tem muitas cidades do interior que são iguais ou piores que Campinas. A cidade, quanto menor, maior o preconceito. A Lene está escrevendo aqui. Cidade hipócrita, sobreviver aqui é cada dia mais difícil. Campinas é bem complicado. Responda a pergunta no meu caso. Só me reconheci como mulher negra de cabelo crespo depois do ensino médio, lidando com pessoas semelhantes a mim. A referência de outras mulheres negras me libertou. Maricota. Hum, Tenha conhecido a sua, porque eu não conheço. É que assim, convidei tantas pessoas também, mas eu também. obrigada pela sua contribuição. Há 3 anos descobri uma profissional que me auxiliou nisso. Há momento ter cabelo crespo, mas nem sempre foi assim. Simone. No dia seguinte, todas estavam de cabelos soltos na aula online. Foi gratificante. Professora Ivana. Ah, tá. Ah, Ela ela falou escreveu aqui. aqui antes. Sou professora e por muitos anos fiquei presa por causa da sociedade. O tal do liso perfeito. Essa semana deixei meu cabelo natural afro e as minhas alunas adoraram. Olha que legal. É Ah, então. E vão é, se reconhecer, né? Sim, exatamente. E assim, eu tenho lido muito, inclusive hoje, passando por algumas coisas na internet, eu vi que hoje, né, as mulheres que desejam ser mães e que sabem que vai ter uma menina que vai nascer com o cabelo crespo, elas estão começando a desconstruir isso desde o do nascimento da menina. Então, a gente viu um relato hoje de uma mãe que ela usava o cabelo liso, né, com tintura, enfim, com química. E desde o começo desde a partir do momento que ela descobriu que era uma menina, ela resolveu cortar o cabelo e deixar o cabelo crescer natural. Porque ela mesma enxergou. Eu falei, cara, se a minha filha não tiver uma referência em casa, que referência ela vai ter para cuidar do cabelo dela? Olha que legal. Então, isso é bem. Eu achei um relato muito importante, porque a nossa construção realmente ela começa dentro de casa. A partir do momento que a gente começa, né, na live que eu fiz a semana passada, inclusive, a escola, principalmente, e esse período para a gente, né, para nós negros, ele realmente é um período muito cruel, que é a nossa construção como ser humano, né? Tirando a convivência em sociedade com a família, é a primeira convivência maior com outras, né, com outros seres humanos que a gente tem. E as construções começam desde cedo, né? As brincadeiras na escola. A gente vê uma maioria branca ainda, né? Então, as meninas de cabelo liso. E as professoras não sabendo lidar com o cabelo crespo, por exemplo. Né? Então, é muito... E isso deixa muitas marcas, né? As pessoas acham que não, mas é bem complicado. É bem complicado. É. Mais uma pergunta aqui Ah, do Sorris, Rafael. Sorris é meu amigo da época da faculdade. E ele já me conheceu com várias versões de cabelo. aham. A dúvida dele é: minha dúvida é, essa dúvida é mais por causa de um padrão comercial feminino ou para aceitação mais masculina? Acho que ele quis dizer mais masculina. Bom, Olha, eu falando como comercial, minha opinião ainda é mais como um padrão estrutural, né? De que a gente tem que ter a que a gente estava falando, né? A questão da pessoa ser bem alinhada, nanana. Eu respeito, né? Tipo, foi uma escolha que eu fiz também, né? Então eu sei que eu tenho sempre que estar bem arrumada, dependendo da reunião, nananana, enfim. Mas
se um dia eu quiser fazer o teste daquilo que você falou, de um dia eu ir num cliente de cabelo liso, que embora daqui pra frente eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer, ou eu ir com o meu cabelo black, isso muda completamente, infelizmente. Infelizmente. Mas eu falo que, graças a Deus, ainda hoje a gente tem